Olá, irmãos, boa tarde. Como que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o amor que venceu a morte, um amor maior do que a morte, que é o amor de papai, né? Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero pedir a vocês novamente, né? Que caso vocês gostem do vídeo, vocês deem um joinha no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários. É muito importante para nós, tá? Então, falamos muito nos nossos estudos sobre o noivo, sobre a noiva. No último vídeo eu até gravei, né? Sobre Jesus que se fez carne para poder remir a sua noiva, né? E hoje nós vamos falar sobre esse amor, o amor que venceu a morte, que é o amor de papai por nós, né? Nós precisamos sempre, amados, estar olhando para o povo no deserto, estar olhando para a lei de Moisés e os profetas, porque elas nos apontam para Cristo, tá? Elas são o pano de fundo que nos orienta até a nova aliança em Cristo Jesus, né? O apóstolo Paulo ele já havia percebido isso, tanto que ele escreveu que tudo que está descrito aqui na Bíblia, né, do tempo de Moisés, tá, do povo do Egito atravessando o deserto, nos serve como exemplo para que a gente saiba como é que nós devemos nos conduzir, tá? Todo o processo até a entrada na terra prometida, tudo que papai quer nos fazer, né? Então, tudo que acontece lá com o povo no deserto, na lei de Moisés, tá? Que estava sendo conduzido, ou seja, Moisés estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida, nos serve de exemplo, para que nós saibamos como é que devemos fazer para entrar na terra prometida, né? Para entrar no reino de Deus, para voltar para o jardim, né? Então, nós vamos começar o nosso estudo hoje a partir de Êxodo 24, que é quando acontece a primeira aliança do seu povo com Deus, tá? Êxodo 24, a partir do versículo 1 ao 8, que é onde acontece a primeira aliança do povo de Israel com Deus, a confirmação da aliança. Depois disse a Moisés: Subi ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então ele tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos fielmente. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco no tocante a todas essas palavras. Então, lá nesse primeiro momento, em Êxodo 24, é onde ocorre a primeira aliança de Deus com o povo. Observe que teve sacrifícios de animais, né? E o sangue desses animais foi aspergido sobre o livro da aliança, que é o livro onde continha todos os estatutos que Deus tinha dado ao seu povo, né? E o povo ali estava firmando uma aliança com Deus, um compromisso de que iria andar nos estatutos de Deus dentro do deserto. Quer dizer, o povo estava no Egito, vivendo em escravidão, tá? E o Egito representa o mundo. Clamaram um libertador. Papai enviou Moisés, que é a tipificação de Cristo, libertando o seu povo, tá? Do mundo e levando para o reino de Deus, tá? Do reino das trevas para a luz,
certo? Só que aquele povo, ele precisaria passar por um processo de lavagem, de purificação e de santificação para poder entrar na terra prometida, não é? Então ali em Êxodo 24, nesse momento, houve uma primeira aliança de Deus com o seu povo, tá? Um compromisso, houve um casamento, uma aliança de sangue. Vocês veem que foi aspergido sangue dos animais sacrificados ao Senhor sobre o livro da aliança. E o povo se comprometeu. Então ali houve um casamento. Aos olhos de Deus houve um casamento, uma aliança de sangue que de forma nenhuma deveria ser quebrada, tá? Em Ezequiel 16, fala justamente sobre isso, só que da ótica de Deus com relação a esse momento, né? Ali, naquele momento, eu fiz algumas anotações, como sempre, né? Deus fez uma aliança com seus filhos em amor. A base dessa aliança é o amor, tá? Foi a aliança que Deus fez com o seu povo, o povo de Israel, chamado casamento. É a aliança mais forte que existe. Uma aliança entre o casal que une o noivo à sua noiva pelo sangue, tá? Do cordeiro. Em Ezequiel 16, certo? O profeta Ezequiel, ele já nos mostra a visão de Deus em relação a esse momento, ao que aconteceu. Porque a gente sabe, nós sabemos que Deus, como é que ele vê as coisas? Ele já vê o fim das coisas. Quando ele olhou ali para esse momento onde estava se firmando a primeira aliança, o que aconteceu? Ele já estava vendo o seu povo casado, tá? Ele já estava vendo o seu povo de verdade no fim, porque ele já nos olha como os filhos. Agora nós precisamos o quê? Passar pelo processo e confirmar a nossa legitimidade, confirmar a nossa eleição, tá? Então quando houve aquele casamento ali na primeira aliança e papai olhou do céu, ele já viu ele casando com o povo, ele já viu a sua noiva adornada para o casamento. E isso fica bem enfatizado em Ezequiel 16, que é o que a gente vai ver agora. Ezequiel, só um minuto. O casamento, irmãos, é a aliança mais forte que existe entre o ser humano e Deus, entre o homem e a mulher, tá? É a aliança mais forte que existe. Envolve morte, envolve sangue e envolve muito amor, tá? E foi exatamente isso que papai fez conosco, uma aliança com o seu amor, tá? E é o que a gente vai ver agora em Ezequiel 16. Vamos lá? Ezequiel 16, a partir do versículo 8. Olha como é que Deus vê todas as coisas. Passando eu por ti, porque quando ele olhou, ele já tinha visto o casamento e ele já estava vendo a noiva dele pronta, adornada, gloriosa, depois da aliança feita, tá? Passando eu por ti, olhei e vi que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E tu ficaste sendo minha depois que casou, né? Então eu te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Olha que forte. Eu te vesti de roupas bordadas. Cadê aqui? Eu te vesti de roupas bordadas e te calcei com peles de animais marinhos e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Eu te adornei com enfeites, eu pus braceletes em tuas mãos e um colar no teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. E assim foste adornada com ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e óleo. Foste formosa em extremo e próspera, até chegares a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Então, naquele casamento ali,
ele já estava vendo a noiva como rainha, adornada, na qual ele pegou a glória dele e colocou sobre a noiva. E encheu ela com toda a glória dele, tá? Então é nessa ótica. Por quê? Porque Deus, ele também nos vê como cidade, tá? Quando o papai olha para nós, ele nos vê como uma cidade, como uma pátria, como a cidade de Jerusalém, tá? E o povo como uma nação. Então nesse texto também há uma relação entre pátria e nação, tá? A nação de Israel, do qual a pátria é Jerusalém. Então quando o papai olha para nós, ele nos enxerga como cidade, uma cidade que hoje está profanada, cheia de inimigos quando estamos no mundo, cheio de moradores indesejáveis, mas que ele pretende lavar, purificar, santificar e torná-la na cidade santa, uma nova Jerusalém em Cristo Jesus, numa noiva adornada pelo seu noivo, tá? Então, essa outra figura de linguagem fala sobre a aliança que foi feita com seu povo por Moisés, a primeira aliança, né? Nesse caso, essa aliança ela foi feita entre a pátria, que é a Jerusalém, e é representada pelo seu povo, a nação. Observe que a maneira como o papai estava vendo aquele momento de Êxodo 24 era como de um casamento, tá? O povo, ele ainda não havia entrado, irmãos, na terra prometida, que era a terra de Canaã, tá? Papai, ele prometeu dar a seu povo a terra de Canaã, que é a terra prometida, uma terra na qual emana leite e mel, uma terra rica, mas que naquele momento estava tomada pelos inimigos, pelos filisteus, pelos cananeus. Ela não tinha aparência nenhuma de rica, tá? Ela precisava ser tomada, ela precisava ser lavada, mas Deus havia prometido essa terra para o seu povo, uma terra rica que emana leite e mel, tá? Da qual o povo deveria tomar posse, certo? Mas ele já estava vendo o fim de todas as coisas. E isso é muito interessante quando o papai ele nos compara a uma cidade, tá? Inclusive tem aquela passagem lá quando Jesus fala, né, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, né? Ele nos compara como uma cidade, né? Então, aí a gente continua. O que vai acontecer? Ele prometeu ao seu povo uma terra que emana leite e mel. Ali Deus fez uma aliança de sangue com o seu povo, tá? E isso era a sombra de uma aliança futura, perfeita e eterna em Cristo de Jesus, né? A cidade de Jerusalém para papai é como a nação de Israel. Só que ele bem sabia que essa aliança ela ia ser quebrada futuramente, né? Quem quebrou a aliança? O próprio povo, a própria esposa, né, do noivo, a própria noiva, ela quebrou essa aliança. E isso a gente vai ver lá em Êxodo 32. Vamos voltar para Êxodo e vamos lá para o capítulo 32. É onde fica explícito realmente a quebra da aliança. E quem quebrou essa aliança, irmãos? A esposa. A esposa que traiu, tá? A noiva que traiu o noivo, né? Êxodo 32. Em que momento foi que a noiva traiu seu noivo? A esposa quebrou aquela aliança de sangue que havia sido feita com Deus. No momento que ela traiu, ela adulterou, né? Ela se prostituiu com outros deuses. E nós vamos ver isso aqui agora, em Êxodo 32. Que diz assim. Êxodo 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que é que lhe sucedeu. Nós lembramos que nessa passagem eu já citei em outros vídeos. Foi quando Moisés subiu para estar com Deus durante 40 dias e 40 noites, tá? E o povo achou, não sabia o que tinha acontecido com ele, uns acharam até que ele tinha morrido lá em cima, e eles foram até Arão e pressionaram Arão para a construção de um bezerro de ouro. Então, naquele momento, Israel quebrou a aliança dela com Deus, sabe? Naquele momento, a noiva de Cristo adulterou com outros deuses, tá?
Então houve uma quebra de aliança por parte da esposa. E nós vamos ver isso aqui agora no versículo 6. Olha o que diz no versículo 6, do mesmo capítulo 32. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear, né? Então disse o Senhor, versículo 7, a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e é um povo obstinado, ou seja, de coração duro, de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e o consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Então, neste momento em que o povo induziu Arão a fazer um bezerro de ouro, eles cometeram adultério contra Deus. Eles se prostituíram contra Deus, tá? Se deitaram com outros deuses. E aí a gente já sabe como terminou essa parte da história. Moisés desceu, irado, ele quebrou as 2 tábuas da aliança, né? E 3.000 homens foram mortos ali, que não quiseram andar com Deus. Mas houve uma quebra de aliança, né? E em Ezequiel 16 também, ele vai falar o que acarretou essa quebra de aliança, né? Você vai ver que Deus, ele em Ezequiel, na primeira parte, em Ezequiel 16, quando eu estava lendo com vocês, o que aconteceu? Na primeira parte, Deus estava vendo aquela noiva adornada, ele encheu a sua noiva com a sua glória, né? Encheu de riquezas, né? Tornou ela a nação santa, tá? Mas depois que houve a quebra de aliança, como nós vimos em Êxodo 32, o que aconteceu? Como é que papai já estava vendo tudo isso? A gente vai continuar agora em Ezequiel 16, só que a partir do versículo 15, do 15 ao 20. Que vai dizer exatamente assim: confiaste na tua formosura, porém, e te corrompeste por causa da tua fama. Derramaste as tuas prostituições a todos os que passavam para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos, adornados, de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não deviam ter acontecido, nem hão de acontecer novamente. Tomastes as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e você pegou o meu ouro e a minha prata e fez imagem de homens, e te prostituíste com eles. E tomastes os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume você pôs diante deles, ou seja, de outros deuses. O meu pão que eu te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel que eu te dei, com que eu te sustentava, também puseste diante delas, dessas imagens, em aroma suave. Foi isso que aconteceu, diz o Senhor Deus. Além disso, tomaste teus filhos e as tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Isso já era ele indignado, papai, falando com a sua noiva. Porque tudo que ele deu para ela, ela deu a outros deuses. Inclusive os filhos que ele fez com que ela gerasse, ela sacrificou a ídolos. Quem nunca ouviu falar sobre o deus Moloque? No deserto, as mulheres tinham seus filhos e dava a esse deus, e sacrificava e matava eles em sacrifício ao deus Moloque. Então veja tamanha a transgressão. A esposa adulterou. E isso acabou trazendo uma quebra de aliança e fez com que papai desse a essa noiva carta de divórcio, que é o que nós vamos ver. Eu fiz aqui uma anotação, ó. Essa fala de Ezequiel 16, papai está falando com a sua noiva, com a Jerusalém, com a sua nação de Israel.
E ele fala para a cidade e com isso acaba, né? Eles acabam obrigando Deus a repudiar a sua esposa por conta do adultério e lhe dar carta de divórcio, né? Na lei de Moisés, vocês lembram que na lei de Deus que foi dada a Moisés, papai ele foi obrigado a criar a carta de divórcio. A gente vê bem isso lá em Mateus 19, quando Jesus ele é inquirido pelos fariseus, né? E eles perguntam a Jesus se ele sabe da lei de Moisés, né? E se era lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo a uma mulher, né? E aí Jesus diz, não é dado por qualquer motivo, tá? E foi por isso que papai deu a lei, né? A carta de divórcio na lei de Moisés. Por quê? Porque naquela época os homens repudiavam suas mulheres por qualquer motivo e a mulher ficava desamparada, tá? Então, o que foi que Jesus disse? Não, foi permitido lhes darem carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do coração de vocês, é que papai deu a lei a Moisés e lhe permitiu dar carta de divórcio às suas mulheres. Mas Jesus diz, desde o princípio não era para ter sido assim. Desde o princípio, na época de Adão e Eva, porque papai ele entende que casamento é para sempre, é uma aliança de sangue eterna, não é para ser quebrada. Mas por causa da dureza de coração do povo de Israel, que não queria se submeter, não queria andar nos seus estatutos, tá? O próprio pai foi obrigado a criar essa lei da carta de divórcio, tá? E ele mesmo teve que dar carta de divórcio ao seu povo. Olha que complicado, irmãos. Tudo isso por causa da dureza de coração do seu povo. Então, nessa situação, o próprio Deus foi obrigado a dar carta de divórcio. E a gente vai ver isso mais a seguinte, aqui agora. Em Deuteronômio 24, nós já vimos isso em outro vídeo. Existe uma lei que Deus deu a Moisés com relação ao repúdio, com relação ao divórcio. E nós vamos ver isso agora. Está lá em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, que vai dizer exatamente assim. O divórcio. Se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta, depois de deixar de lhe agradar, por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na mão, despedindo-a da sua casa. Se uma vez, saída da casa dele, fosse casar com outro homem, e este também a rejeitar, e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, a der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, porque ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor, e não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te deu por herança. O que é que papai quis dizer aqui? Ele criou essa lei e ele deu a Moisés para entregar ao povo, tá? Ele só criou essa lei por causa da dureza do coração do povo que estava repudiando suas mulheres por qualquer motivo. Então ele criou essa lei e permitiu que lhe fosse dado carta de divórcio em caso de adultério, em caso de ter sido encontrado algo indecente na esposa, que foi exatamente o que aconteceu, tá? A esposa, que é o povo de Israel, adulterou com outros deuses, se prostituiu, e por causa da sua lei que ele mesmo havia criado para que nós andássemos nela, ele foi obrigado a dar carta de divórcio para o povo de Israel. Entendeu? E naquele momento houve uma quebra de aliança, tá? E aqui em Deuteronômio 24, nós observamos que mesmo que essa noiva, ela queira voltar para o seu noivo, ela não pode mais voltar. Por quê? Porque ela está contaminada com outros deuses. Porque depois que papai deu a carta de divórcio para Israel, o povo de Israel continuou se prostituindo com outros deuses que vieram logo após, tá? E toda vez que ela voltava arrependida para Deus, né, é como se papai dissesse para ela assim: eu perdoo os teus pecados, mas eu não posso te aceitar de volta. Eu não posso novamente
me aliançar contigo, eu não posso me deitar contigo, tá? Eu não posso me casar com você porque você está contaminada, tá? E isso é abominável ao Senhor. Nós acabamos de ler, e se isso acontecesse, toda a terra estaria contaminada, né? Nós já vimos o apóstolo Paulo falar em uma das cartas dele que aquele que se deita com uma prostituta se torna uma carne com ela. Então, papai é santo, irmãos. Ele é santo. Ele não poderia se contaminar por conta da esposa. Então, ele perdoaria os pecados dela, mas não poderia tê-la de volta, né? E aí é que vai entrar a questão. Por quê? Porque a nação de Israel, ela adulterou e se prostituiu com outros deuses, né? E aí, como eu acabei de dizer, papai lhe deu carta de divórcio. Tá? E por mais que ela se arrependesse e tentasse voltar para o primeiro marido, é como está dito aqui em Deuteronômio 24, o primeiro marido não poderia voltar com ela, para que a terra não ficasse toda maldita. Entende? Então, qual foi o plano de Deus? Porque, na verdade, papai, ele não deixou de amar o seu povo. Ele amava muito, como ele ainda ama todos os seus filhos. Tá? Só que por conta da lei dele, ele não poderia firmar uma nova aliança com os teus filhos, sendo que eles estão sujos, imundos pelo pecado. É o que acontece conosco. Depois da gente estar todo contaminado pelo pecado, né? Pelas nossas imundícies, iniquidades, poderia nós voltar para Deus do jeito que nós estamos e firmarmos uma aliança com ele? De forma alguma. Precisamos morrer para nascer de novo. Tá? E por conta disso, por conta do amor de Deus por nós, ele foi capaz de dar um alto preço por isso. E a gente vai ver isso agora, né? Lá em Jeremias 3:8, nós vamos ver o porquê, né, que Deus, ele foi obrigado, continuando ainda aqui na carta de divórcio, a gente vai perceber por que Deus, ele foi obrigado a dar a carta de divórcio para o povo de Israel. Jeremias 3, versículo 1. Olha o que é que diz o profeta Jeremias. Se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar com outro homem, tornará ele mais para ela? Por acaso não se poluiria de todo aquela terra? Ou seja, por acaso a terra não ficaria toda poluída se ela voltasse para o seu primeiro marido? Tu, porém, maculaste com muitos amantes. Será que agora tornarias agora para mim, diz o Senhor, do jeito que você está? Não tem como, irmãos. Não tem como, porque senão toda a terra ficaria contaminada e amaldiçoada. Isso é abominação ao Senhor. Nós vimos lá em Deuteronômio 24, tá? Só que Deus, ele ama essa esposa, né, que era a sua esposa, e ele criou todo um plano de redenção no seu filho para resgatar essa esposa, para remir essa esposa, um plano eterno, né? A gente vai ver também aqui, ó, em Jeremias 3:8, o que Jesus disse, só para confirmar aquilo que nós estávamos falando sobre a carta de divórcio. Olha o que Deus fala através do profeta Jeremias, em Jeremias 3, versículo 8. Eu dei carta de divórcio a infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. Eu vi, contudo, que a sua infiel irmã Judá não temeu. Ela se foi e também se prostituiu. Então, não teve jeito, irmãos. Por conta da sua lei que ele mesmo havia criado, para que nós andássemos nela, e a gente sabe que papai, ele não transgride a lei, ele não infringe a sua lei, ele precisou da carta de divórcio a Israel. Só que, como eu falei, ele ama demais essa esposa. E seria para ele doloroso demais, porque ele queria ela de volta. Então, o que fazer? Como resolver essa questão? Eu até fiz aqui uma anotação. Como resolver, então, essa questão? Deus ama essa esposa, mas ele não pode tê-la de volta por conta da lei. Então, o que ele fez? Criou a segunda aliança, uma nova aliança perfeita e eterna, uma aliança feita em Cristo, para tê-la de volta e então poder casar-se com ela. Olha que plano lindo, irmãos. A primeira aliança quebrou e o impediu de ter a noiva de volta por conta da lei.
Somente se fizesse uma nova aliança é que ele poderia fazer um novo casamento, né? Só que para fazer, irmãos, essa nova aliança necessitaria de morte, derramamento de sangue e muito amor. Vocês lembram que na primeira aliança houve sacrifício de animais, tá? E esses animais, o sangue desses animais foi aspergido sobre o povo e sobre o livro da aliança, tá? Então houve morte, derramamento de sangue e muito amor. Então essa nova aliança que seria feita por Cristo, por meio do teu Filho, também precisaria ter morte, derramamento de sangue e muito amor, tá? E papai, ele decidiu pagar esse preço, entregando seu filho por nós, né? Pela esposa adúltera, ele resolveu entregar o noivo para poder resgatar a noiva. Na primeira aliança, com a quebra, Deus deu as leis para Moisés em tábuas de pedra para servir de aio até que chegasse a segunda aliança em Cristo, que é a aliança perfeita, né? Que é onde vai haver a restauração de toda aliança com Deus e vai permitir um novo casamento. Só que antes disso, precisaria ser pago um alto preço, que envolveria morte, derramamento de sangue e muito amor, da mesma forma como foi feito na primeira aliança. Deus sacrificaria a vida do seu unigênito para que a esposa adúltera pudesse morrer, ressuscitar e se tornar uma nova criatura no noivo, em Cristo, né? Só que para isso, Deus precisava que aquela mulher adúltera, ela morresse e ressuscitasse uma nova criatura, tá? Por quê? Porque se ela continuasse debaixo da lei, ela estaria morta, irmãos, tá? A lei trazia para aquela esposa condenação. Mas então, como resolver isso? Através da morte, que foi algo superior à lei. E nós vamos entender isso agora. Vamos lá para Romanos 7, onde o apóstolo Paulo, ele explica exatamente sobre isso, sobre a questão da lei, né? Porque a lei, ela só opera em nós, a lei de Moisés, enquanto estamos em carne. Depois que estamos no Espírito, o que incide sobre nós é a lei do Espírito e da vida por meio de Cristo Jesus. Então, em Romanos 7, do versículo 1 ao 6, começa assim: Não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que conhecem a lei, que a lei, ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada a ele pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do casamento. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se unir a outro homem. Mas, se o marido morrer, estará livre da lei, e assim não será mais adúltera, se vier a casar com outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem frutos para a morte, porque nós estávamos em pecado. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, tá? A fim de servirmos em novidade de espírito, não para que servimos, em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui? Que a lei de Moisés, irmãos, ela incide sobre nós quando nós somos carnais, tá? Ela incide sobre os vivos na carne. Mas quando nós morremos em Cristo, nós saímos de debaixo do jugo da lei. É isso que o apóstolo está dizendo, sabe? Ou seja, para aquela noiva sair de debaixo do jugo da lei e poder casar de novo com o seu noivo, voltar para o primeiro marido, ela precisaria morrer.
tá? Porque aí ela ficaria morta para a lei, mas viva pelo Espírito de Deus que agora habita nela. A lei de Moisés, ela só vale para os que estão vivos na carne, para os que vivem pela carne, tá? Então, quando a noiva morre, o jugo da lei já não está mais sobre ela, e ela ressuscita uma nova criatura no noivo, que é Cristo. A velha aliança fica para trás, e ela vive agora numa nova aliança em Cristo, em novidade de vida. A lei de Moisés, a lei de Deus que foi dada a Moisés, ela não tem mais poder sobre ela. Agora, sem a lei, ela pode casar com o seu noivo. E foi isso exatamente que Cristo fez. Ele veio, o seu noivo veio, se fez maldito pela noiva, se tornou uma carne com ela, a gente já viu isso em outro vídeo, tá? Carregou sobre si os seus pecados, os pecados dela, na verdade, porque ele não tinha pecado nenhum, ele se fez maldito pela noiva, tá? Assumiu todo o pecado dela e decidiu pagar o preço por ela, que foi com a morte dele e o derramamento do sangue dele, né? Para que ambos morressem e ressuscitassem juntos. Só que agora, morresse e ressuscitasse no corpo dele, né? E se tornassem ambos uma nova criatura e enfim pudessem se casar num casamento eterno. Por quê? Porque agora eles não eram dois, eles eram um, em um só espírito. E agora poderiam se casar. E esse casamento seria eterno, uma nova aliança em Cristo Jesus, tá? Onde ela estaria limpa e purificada e casaria com seu noivo. E a gente vai ver isso em Romanos 8. Logo em seguida, o apóstolo vai dizer exatamente o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que maravilhoso, irmãos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus o livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus o fez enviando seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Olha que forte, irmãos. E aí no 9 ele vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, porque cumpriu toda a justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que agora em vós habita. Então assim, vocês entenderam, irmãos? Que Deus deu seu Filho, enviou seu Filho como noivo, que se fez maldito, abriu mão de sua glória, porque Jesus não tinha pecado, o noivo. Mas ele se fez maldito por conta da noiva, para poder remir a noiva, para poder resgatar a noiva de debaixo do jugo do pecado e da morte. Ele se fez imundo, uma só carne com ela, tá? Ele se fez pecado por nós, a noiva de Cristo. Ele morreu conosco, ele morreu com o seu corpo, que somos nós, e ressuscitou conosco. E agora nós, em espírito, vivendo em novidade de vida, pelo Espírito, nos casamos novamente com Cristo e agora o nosso casamento é eterno. Então já vivemos em Cristo, somos um com Ele. Olha que esplêndido o plano de Deus para nos resgatar, nos remir por meio do seu noivo, por meio de Cristo Jesus, do seu Filho. Ele deu o seu filho unigênito. Ele pagou um alto preço e aquilo que papai fez superou a lei. Porque assim, ele não podia transgredir a lei que ele mesmo criou, ele não podia infringir, tá? Mas o que ele fez, o preço que ele pagou foi superior à lei, tá? E fez com que
o noivo pudesse tirar a noiva de debaixo do jugo da lei, e agora ela livre, poderia casar com o seu noivo e um casamento eterno com Cristo Jesus. Tá? É quando nós nos tornamos um com Ele e nos tornamos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Eu anotei aqui, a velha esposa adúltera, ela morre e ressuscita uma nova criatura, sem a condenação da lei sobre ela, remida pelos seus pecados e delitos, graças ao noivo, que é Jesus, tá? Que se fez maldito por ela. E agora em uma nova aliança, no sangue do noivo é que pode haver o novo casamento, tá? Deus, ele foi superior à lei. Ele não burlou, ele não transgrediu a lei que ele mesmo criou, mas ele foi superior, dando seu filho por amor a nós, o noivo pela noiva, pagou um alto preço por causa do seu amor, o amor que venceu a morte, um amor maior do que a morte, tá? E é aí que vem aquela pergunta do apóstolo Paulo: morte, aonde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, tá? Você sabe o que é aguilhão, irmãos? Aguilhão é como se fosse uma lança, né? Um ferrão no qual a morte, ela fica trazendo pro de hoje, né? Os homens ficam cutucando o gado para levar o gado para o lugar que eles querem, o rebanho do gado, né? Então, trazendo para o que o apóstolo Paulo estava dizendo, o aguilhão da morte é o pecado, tá? Então, a morte com o aguilhão na mão fica cutucando os seres humanos, tá? Levando eles, conduzindo eles pelo pecado, fazendo eles pecarem cada vez mais, para mantê-los na região da morte, para mantê-los mortos, tá? Ou seja, o tempo todo fazendo eles pecar, mas depois que a gente cumpre toda a justiça em Cristo Jesus, tá? Faz uma aliança com ele, passa o processo com ele, se permite ser lavado, purificado e santificado, morre, nasce de novo pelo sangue de Jesus, tá? Nós ressuscitamos nova criatura em Cristo, então a morte não tem mais poder sobre nós, ela não pode mais nos deter porque o pecado foi removido. Amém, irmãos? Glorioso é esse plano do Senhor. E você vê que é um amor que é maior do que a morte, porque o Pai, ele nos ama tanto que ele não permitiu que nós morrêssemos, permanecessem condenados por toda a eternidade, mortos em ofensas, em pecados. Ele abriu mão do seu unigênito para nos resgatar, tá? Eu quero que vocês imaginem papai assistindo o filho dele ser moído pelas nossas transgressões sem culpa nenhuma, ser crucificado, ser morto por amor para poder resgatar a noiva no seu corpo. É muito forte isso, irmãos. É um amor violento de papai, é um amor maior do que a morte. Dá até vontade de chorar quando eu penso nesse amor, sabe? E vocês precisam entender que o que nos mantém mortos, o que nos mantém presos no reino das trevas é o pecado. A partir do momento que o pecado ele é removido de nós, a morte não tem mais poder sobre nós. Tanto que aqueles que se tornam filhos de Deus legítimos e se tornam um com o Pai não morrem mais, eles são recolhidos quando chega o tempo deles, quando eles cumprem o propósito deles na terra, eles são recolhidos daqui na terra e voltam para Deus, porque a morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Sabe? Aqueles que de verdade mortificam a sua carne, morrem e nascem de novo em Cristo Jesus. A morte não tem como mantê-los mais presos. Eles se tornam livres, tá? E o amor de papai foi tão grande que ele não aceitou que nós vivêssemos condenados à morte por toda a eternidade, tá? O que nos mantém mortos é o pecado. Uma vez removido o pecado, a morte não pode mais prender a pessoa, ela está livre, tá? Ela está livre para viver o seu amor com Jesus. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz, irmãos. Jesus, ele foi crucificado, ele morreu na cruz do Calvário e ele foi até o Hades. E ele chegou lá na região dos mortos e a morte não pôde deter ele porque ele não tem pecado, ele não tinha pecado. Ele foi lá, ele pregou para os cativos que estavam na prisão, ele tirou aqueles que estavam presos lá,
tá? Que creram na pregação dele, que subiram com ele, ele saiu do Hades vitorioso, com todo o poder e autoridade, com as chaves do inferno e da morte na mão. E levou consigo cativo o cativeiro, que era aquilo que nos prendia. Então, quando nós cumprimos toda a justiça, assim como Jesus cumpriu, quando nós amamos desse jeito, amados, um amor violento, um amor que é capaz de morrer pelo outro, e damos o nosso sangue por Jesus, ou seja, quando a noiva morre pelo noivo, assim como o noivo morreu pela noiva, então o nosso pecado ele é removido de uma vez por todas. A nossa natureza carnal ela morre para dar lugar à natureza espiritual. E a morte não tem mais poder sobre nós. Porque agora nós somos um com ele. Amém? Eu acredito, irmãos, que esse vídeo vai precisar de uma continuação, tá? Se precisar de uma outra parte, a gente vai continuar. Tá certo? Vamos lá. Eu tô indo. O que Jesus fez através do amor de Deus foi criar a possibilidade, através de Cristo, de nós ressuscitarmos e ter um novo casamento. Ele nos arrancou com um braço forte das mãos dessa potestade que é a morte. O amor dele, irmãos, é maior do que a morte. A morte não pode deter o amor de Deus quando a gente cumpre toda a justiça. O amor vence a morte. Jesus, com isso, ele remiu a noiva no seu sangue e tornou ela imortal para poder casar com ela. Foi isso que ele fez, tá? Surge, então, depois desse casamento, um novo Israel, uma nova Jerusalém, maior e perfeita e eterna, como está escrito lá em Isaías 54. Em Isaías 54, a gente vai ver que conta praticamente toda a história de Israel. Toda a história, desde quando ela tinha sido repudiada, tá? Até o momento em que ela se torna igreja gloriosa, que é quando ela ressuscita, remida pelo sangue de Jesus, e tanto Jesus quanto o Pai vai morar nela e se tornam um pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Santo. E eu gostaria de ler essa passagem junto com vocês. Isaías 54 fala assim. Só um momento, irmãos. Canta, ó estéril, que não destes a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada dos que a da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordará a mão direita e a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua juventude, e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez, porque no início ela foi rejeitada e repudiada, né, irmãos? Por causa do adultério. Versículo 5. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra. O Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da juventude que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento eu te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isso será para mim como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. Assim agora jurei que não me irareis mais contra ti, e nem te repreenderei. Embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo o meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha
parte da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eu te construirei com pedras de turquesa e te fundarei sobre safiras. Lembra das pedras preciosas que papai adornou a sua noiva e encheu ela com toda a sua glória em Ezequiel 16? Então, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de joias brilhantes e todos os teus muros de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Com retidão serás confirmada, a opressão estará longe de ti e já não temerás. O terror será removido e não chegará a ti. Embora se levantem ataques contra ti, isso não precederá de mim. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Aleluias. Vê, fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, e fui eu que criei o assolador para destruir. Mas ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. É isso que papai faz com aqueles que cumprem toda a justiça, assim como noivo, assim como Jesus, vai para a cruz, morre, ressuscita com o noivo, se casa com ele, se torna um com Cristo. Essa é a recompensa de quem cumpre toda a lei, de quem cumpre toda a justiça. Sabe, irmãos, quando eu estava passando o meu processo, papai ele fez questão de mostrar que Jesus ele veio e ele cumpriu toda a justiça. Cada detalhe da lei e das profecias que falavam sobre Jesus, Jesus cumpriu. Milimetricamente ele cumpriu toda a justiça. E nós, os filhos de Deus, andamos em justiça, na prática de justiça, cumprindo toda a lei. É assim que devemos andar. Foi assim que Jesus nos ensinou. E ele é o nosso Senhor, é o nosso modelo. Se ele morreu por nós, chegou a hora de nós morrermos por ele. Esse é o amor que vence a morte, que nos resgata do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E nós deixamos de ser aquela Jerusalém assolada, destruída, para ser a nova Jerusalém em Cristo. Surge um novo Israel, uma nova Jerusalém que é maior e que é perfeita e que é eterna. Acontece a restauração de toda a Jerusalém antiga que tinha sido assolada. E essa Jerusalém da terra, ela é a sombra de uma Jerusalém do céu que virá ainda, que é eterna. Como está escrito lá em Apocalipse 21. Nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Vamos comigo. É forte demais, irmãos, esse assunto. E esse assunto que o papai levantou para que eu viesse aqui mostrar esse estudo para vocês, ensinar a vocês, veio a partir do livro de Ruth. Eu estava vendo o livro de Ruth, e Ruth, ela era moabita, ela era uma estrangeira, tá? E ela foi com Noemi. Tamanha era a fidelidade de Ruth para com Noemi, e foi para a cidade natal, voltaram para Belém, né? E Ruth não se apartou dela, e isso despertou os olhos de Boaz sobre ela. E Boaz era a tipificação de Cristo. E ele remiu Ruth, sabe? Remir significa resgatar. Ele remiu aquela estrangeira moabita e a tornou uma noiva gloriosa em Cristo. Ele se uniu com ela. E o filho que nasceu dela trouxe resgate para a família de Noemi, tá? E é da raiz de Ruth com Boaz, tá? Que vai dar origem a Davi, que é de onde sai o nosso Senhor Jesus, da raiz de Davi. Olha que coisa preciosa, irmãos. Ruth e Boaz, Cristo e a igreja. É forte, viu? Em Apocalipse 21, a partir do versículo 9, vai dizer assim:
a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, agora aquela perfeita que vai descer do céu, sabe? Toda adornada. É isso que João tá vendo, né? Porque João foi que escreveu o Apocalipse, teve a revelação do Apocalipse. Então ele viu, o anjo chegou para ele e falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a jaspe cristalino. Irmãos, essa Jerusalém que está aqui na terra, ela é a sombra da Jerusalém do céu, tá? Essa Jerusalém do céu, ela virá de maneira literal quando Jesus vier, quando ele vier buscar a sua noiva. É como se João estivesse vendo ali a Jerusalém verdadeira vindo do céu, a nova Jerusalém adornada, né? Como a noiva de Cristo, como nós vimos lá em Ezequiel 16 e agora em Isaías 54, que papai, depois que a noiva nasce de novo, ele adorna ela com pedras preciosas e a deixa preparada, ele enche ela com a sua glória e a deixa preparada para o noivo chegar. Então vai acontecer de maneira literal na vinda do Filho de Deus, na volta de Jesus. Essa nova Jerusalém descerá do céu e é como se ela acoplasse na Jerusalém da terra e se tornasse uma Jerusalém perfeita, aonde a glória do Senhor vai encher toda a casa. É a mesma coisa que papai está dizendo que vai acontecer com o arrebatamento. Nós, quando Cristo voltar e formos arrebatados, vamos ser transformados em corpos gloriosos diante de todos e nos tornaremos a igreja gloriosa de Cristo. Isso de maneira literal vai acontecer lá no Apocalipse com a volta de Jesus. Mas de maneira espiritual, no momento que você faz uma aliança com Cristo, reconhece, passa pelo processo que te leva até a cruz e você decide morrer, tá? Nasce de novo com Cristo, ele te ressuscita e você ressuscita como uma igreja gloriosa, limpa, purificada, santificada. Casa com ele num casamento que vai ser eterno. Naquele momento você já se tornou a igreja gloriosa, porque naquele momento Jesus e o Pai vêm morar dentro de você e toda a glória de Deus enche a casa. E você se torna a nova Jerusalém em Cristo Jesus. De maneira espiritual, ela já se cumpre nesse momento. E você já vive em novidade de vida. Você já tem uma vida de ressurreição em Cristo. Você já é como Jesus na terra. Amém, irmãos? Vai acontecer de maneira literal no fim dos tempos? Vai. Mas o tempo é agora, é o tempo presente. Jesus já está às portas, irmãos. Ele já está voltando. Isso para mim é tão real como o ar que eu respiro. E nesse momento é momento da noiva acordar, porque ela está dormindo, de despertar, sabe? De se preparar, de se tornar como a virgem prudente. As 5 virgens prudentes da parábola das 10 virgens, sabe? Que acordam, que enche sua botija de azeite, tá? Que tem o fogo aceso para iluminar o caminho para o seu noivo voltar e resgatá-la para casar com o seu noivo, tá? Isso, quando Jesus voltar, já é para ele encontrar a noiva preparada para casar. Então é o momento de tocar trombeta, é o momento de acordar a igreja que está dormindo, é momento de despertar aquele que dorme, tá? Para fazer o que tem que fazer, que é se limpar, que é se purificar, se santificar em Cristo Jesus, porque ele é que é a verdadeira água. Foi ele quem papai nos enviou para nos remir, para nos tirar do reino das trevas e nos colocar no reino de Deus como uma igreja gloriosa. É momento, irmãos, de acordar, de despertar desse sono profundo da alma, tá? E se preparar para se encontrar com seu noivo, como uma Jerusalém gloriosa, como uma noiva adornada e cheia da glória de Deus esperando pelo seu noivo. Acorda, igreja, porque uma coisa é fato, ele vem
Que fique aí registrado, ó, hashtag ele vem. Isso é muito real, tá? Esse é o nosso estudo de hoje, irmãos. Que nós venhamos a despertar para aquilo que realmente importa. Acorda, noiva minha. Amém?